A importância de trabalhos sociais que impactam a qualidade de vida de pessoas com autismo. Se você tem interesse no assunto, segura aí porque esse podcast é para você. Roda a vinheta. E começa mais um Albuquerque, o podcast do Albuquerque. Eu sou Ayrton Albuquerque. E eu sou a Aline Albuquerque e hoje estamos aqui com convidadas muito especiais que vão tratar sobre o assunto do autismo, não apenas como quem veste a causa, quem vive a causa, mas como quem realmente faz atividades sociais que impactam a vida de pessoas com o espectro autista e traz qualidade de vida. Primeiro você, Valéria, que honra você estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua aceitação. Eu sei que a vida é muito corrida, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a associação e já se apresentasse. Sim, para mim é uma alegria estar aqui. Agradeço a vocês, a Amanda, que me chamou para estar aqui junto, né? E meu nome é Valéria, como você falou, sou fundadora e atualmente vice-presidente da Associação TEIA, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Teresópolis. Nós começamos em 2015, nós começamos com 22 famílias, a nossa intenção nunca foi de fazer uma associação, mas era de se ajudar, né? Na verdade, eu digo sempre que era rir e chorar junto. Porque em Teresópolis nós não tínhamos nenhuma clínica, nenhum profissional especializado, não tínhamos médicos especializados, né? E aí a gente, muito perdido, a gente resolveu juntar essas famílias para que a gente pudesse realmente estar junto. Foi um grupo de mães, isso? Um grupo de mães, 22 famílias. Hoje nós temos mais de 600, uma fila de espera de 80. Nossa, isso é importante, espera, né? para o primeiro atendimento, né? E cada vez mais a gente recebe em média 6 a 7 famílias novas por semana. Então vem crescendo muito. E aí nós começamos assim em 2017, nós oficializamos a associação aí com a documentação, né, toda certinha, e abrimos um centro de atendimento que atende hoje cerca de 145 autistas entre crianças e adolescentes, mais os autistas adultos, que nós temos um grupo, né? Faz um trabalho bem bacana, 2 psicólogos atendem esse grupo de convivência. E onde você faz esse atendimento? Atrás da igreja de Santa Teresa, Sim. Do lado da entrada do estacionamento do Shopping New Fashion. Sebastião Teixeira 58. E ali é uma casa azul, né? A nossa casa azul tem um jardinzão que tem um parquinho para as crianças. Sei exatamente onde é. Então, é um lugar de acolhimento, as crianças se sentem em casa, né? Os adolescentes e adultos, as famílias. É realmente para acolher, para lutar pelos direitos, para falar sobre o autismo, para levar conhecimento, né? Nós vamos nas escolas também, fazemos palestras. Eu sou fundadora por causa do meu filho, né? E por conta do meu filho eu fui estudar. Hoje eu sou pós-graduada em autismo, sou professora bióloga, né? Parabéns. E fui fazer vários cursos. Eu tenho vários cursos de várias metodologias e ciências aplicadas ao autismo. Por conta do meu filho, e hoje eu posso ajudar muitas famílias, né? Como a gente estava falando aí nos bastidores, a pessoa que quer trabalhar, né, com o autismo, ela não precisa não só fazer, mas tem que ter vocação, né? A pessoa tem que ter coração, porque são muitas as dificuldades. Sim. E gostaria até que você pudesse falar dessas dificuldades. O que a gente enfrenta aqui hoje em Teresópolis? Qual a maior dificuldade de Teresópolis hoje para poder atender, né, essa demanda? Mas aí, antes da Valéria responder, a Amanda está aqui também, e já não é a primeira vez. E eu acho a pergunta que você fez muito relevante, porque a Valéria já está nessa estrada há um bom tempo. 10 anos. Há 10 anos, parabéns, faz 10 anos esse ano. Na verdade, com meu filho, 13, né? Mas na associação, 10. E eu percebo... O trabalho de uma mãe, ele começa já de casa, né? Então, se for contar desde o comecinho, o trabalho da associação tem muito mais do que 10 anos, né? Sim. Porque mães atípicas, elas têm por natureza o acolhimento a outras mães, porque só a gente sabe o que a gente enfrenta, as dores que a gente vive, né? Porque a gente... diária, né? E justamente por a gente não ter... Eu acho que a Aline estava querendo falar para te apresentar, não é isso? Não, porque o pessoal ainda não sabe, mas a Amanda trabalha com a gente, tem também essa luta, né, com o filho, não é isso, Amanda? Sim, eu sou mãe atípica, né? Eu até esqueci de me apresentar porque eu já tô me sentindo em casa, né? Já é meu segundo podcast Gente, é família, com a Albucast. Mas eu sou Amanda Carvalho, eu sou estudante de Direito, sou mãe atípica. Eu não só faço parte da luta, né? Como vivo a luta. E é uma coisa que a gente vive, né? E retomando o que eu estava falando, esse trabalho, essa intervenção social...
ela começa dentro de casa. Porque se a gente não trabalha com nossos próprios filhos, a gente não tem capacidade de ajudar outras pessoas. E como a associação ela partiu do colo de uma mãe, ela tem por natureza esse cuidado, essa estimulação, porque a mãe ela quer o melhor para o filho. E a gente quer que as pessoas tratem os nossos filhos como se fossem filhos delas também. E da mesma forma que nós tratamos os filhos de outras pessoas como se fossem o nosso. Porque se a gente não trabalha esse reconhecimento de humanidade acima de qualquer diagnóstico, todo o trabalho ele vai ser em vão. Né? Então, o trabalho da associação ele é referência hoje. Eu admiro muito o seu trabalho e eu estou muito feliz por você ter vindo aqui. Eu estou falando um tempão com a Aline sobre trazer, porque nesse mês de conscientização a luta da pessoa com deficiência, com o espectro autista, a gente não poderia falar sobre essa causa se não tivesse você. Porque quando a gente fala em autismo em Teresópolis, a gente, infelizmente, por enquanto, não temos uma referência municipal. Né? O trabalho da associação ele é de extrema relevância, de extremo impacto social. Então, se existe uma pessoa nessa cidade que tenha que receber o mérito por um trabalho que ele é pensado no coletivo, né, acima do social, porque a gente vê a sua luta que muitas das vezes você deixa os seus interesses pessoais para dar continuidade a um trabalho que envolve tantas pessoas, isso é humano, né, acima de tudo do profissionalismo, né. Então, seria de extrema importância trazer você aqui. Eu tô muito feliz, né, com esse bate-papo. Eu tô até emocionada com isso. Que isso. Para mim é uma alegria também estar com você. Já há muito tempo que a gente vem tentando se conhecer pessoalmente, né? E eu acompanho também a sua luta, o seu trabalho. E a gente até fala, você nasceu para isso mesmo, né? Para todo esse trabalho. E, assim, a gente tenta fazer o melhor, né? Justamente por sentir na pele toda a situação. Meu filho, ele era autista nível 3, quando eu recebi o diagnóstico, né? Com todas as características do autismo. Na nossa cidade, como eu falei, não tinha nada. Então, foi uma luta e uma dor muito grande. Então, a gente poder diminuir essa dor e diminuir as dificuldades das mães que estão chegando agora com o diagnóstico é, assim, importantíssimo, porque a gente sabe o que a gente passou no início, né? Então, assim, eu falo sempre, eu já acordei chorando muitas vezes e fui dormir chorando muitas vezes, por causa de preconceito, pela falta do tratamento adequado, pela falta de conhecimento, porque eu não tinha, embora professora e bióloga, não estudei sobre autismo na época, né? Até porque hoje, algo ainda muito recente, né? Muito recente, muito. No Rio, em Niterói, tinha mais conhecimento. Aqui em Teresópolis não tinha. Quando eu falo em recente, até no sentido da própria aceitação médica em reconhecer as características do autismo como algo que precisa de um tratamento e um acompanhamento. Porque antes disso... quanto mais cedo, melhor. E os médicos não achavam que não, né? Ah, não, só com 7 anos. Já ouvi isso de médico. Eu ouvi de um médico também dizer assim, menino, é assim mesmo, não fala, é preguiçoso. E não é, com 2 anos a criança tem que estar falando. O sexo da criança, né, como justificativa de um atraso. E não é. Com 2 anos a criança tem que estar falando. Se não está falando, isso é um sinal. Hoje, com 6 meses, você consegue perceber sinais de autismo. Então, a gente precisa Você acha que melhorou alguma coisa hoje? Em Teresópolis? Isso. Então, lógico, precisa melhorar muito mais. Com certeza. Estamos aqui para poder favorecer essa questão, né? Se eu comparar o que a gente passou, né? E tem na associação a Rosane, que é fundadora junto comigo, que o filho tem 31 anos. Ela, então, gente... Nossa... Não tinha nada mesmo, né? Sim. Ela levava para fora daqui de Teresópolis para ter o tratamento. Eu não, eu peguei um fono que eu conhecia, um psicólogo que eu conhecia, que não tinha o entendimento do autismo, mas tinha amor e queria fazer o melhor. A intenção né? de ajudar, né? Exatamente. Mas então melhorou? Melhorou. Hoje a gente consegue na associação proporcionar, mesmo que pouco, né? Porque o autista precisaria de muito mais, mas a gente consegue proporcionar algumas coisas. Como funciona lá na associação, Valéria? Diz pra gente que quem está precisando de atendimento, como funciona isso hoje lá? Sim. Tem 80 e espera, que eu já sei. A gente nem dá conta, de tanta né? gente. Então, a associação, ela primeiro tem o acolhimento, né? A pessoa vai, nos procura, ou através do telefone. Tem o meu telefone que pode ser passado, o telefone da associação. A pessoa entra em contato, diz que quer ter o acolhimento. A gente recebe essa pessoa para saber a sua história, né? A história do seu filho.
quais as dificuldades dessa família. A gente fala sobre os direitos, né, dentro do que a gente sabe, né? Nós não somos advogados, mas a gente, né, a mãe atípica sabe Sim. sempre os direitos. Tem que buscar o direito. Tudo, né? Um pouquinho terapeuta, um pouquinho médico, um pouquinho advogado. Exatamente. E a gente passa esses direitos, né? A gente conversa, a gente fala um pouquinho, né, sobre como lidar com as situações mais difíceis, fala sobre a associação, e a pessoa querendo se associar, ela vai preencher um cadastro, ela passa pelo assistente social, porque é um trabalho social e a gente precisa conhecer essa família a fundo, né? Saber quais as necessidades. Nós temos muitas famílias que nós ajudamos com cestas básicas, porque são famílias realmente que necessitam dessa ajuda. Então a gente passa pelo assistente social e aí depois nós vemos as terapias que nós temos, a maioria voluntários, então a gente não tem assim muita coisa para oferecer, mas a gente sempre consegue pelo menos colocar alguma coisa para essa criança, né, para ela não ficar sem nada. Temos palestras, cursos, eventos, que eu digo que é terapêutico, né? Festas, passeios, né? Então, essa semana do autismo, nós tivemos várias atividades. Sabendo que vai ter até uma corrida, uma caminhada, né? Vamos ter pedal solidário no domingo, na parte da manhã. Depois, na parte da tarde, a nossa caminhada, nossa 8ª... Domingo agora? 9ª caminhada, Por que a 9ª caminhada? É bem provável de quando a gente tiver lançado o podcast, já deve ter acontecido. Sim. Mas, de toda forma, né, nos bastidores, a gente vai estar publicando aí também. Isso. Para que as pessoas tenham conhecimento. Ano passado, nós levamos mais de 200 pessoas. Esse ano, queremos levar mais de 300. E aí, por que a 9ª? Por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer uma caminhada. Um ano que a gente não conseguiu. Então, temos 10 anos de existência, né, mais a 9ª caminhada. É um momento de conscientização, é um momento que a gente leva as clínicas particulares, as famílias, os amigos, as pessoas interessadas, a gente põe na rua todo mundo, né? Os autistas adultos, para falar sobre autismo, porque a gente sempre fala, não vai existir um supermercado para autista, um clube para autista, uma escola para autista. Não, todos os lugares são para todas as pessoas. Isso seria segregar, né? Exatamente. Mas mesmo assim a gente tem essa preparar. dificuldade, porque hoje, ali a gente estava conversando, as igrejas, por exemplo, estão recebendo muitas crianças com autismo e elas precisam criar um espaço, se adaptar. Sim. Né? Inclusive eu tive com um pastor conversando e ele falou, não, aqui a gente vai buscar um espaço. Aí você até falou que o espaço... Uma sala sensorial. Sala sensorial, né? Isso é. Que é onde o autista consegue se regular, né? Então foi o que a gente falou, você pensa no autista, você tem que pensar nas questões sensoriais. Então, se você vai ter uma sala, ela precisa estar preparada também com atividades sensoriais. Então, precisa ser uma sala sensorial para acomodação desse autista, para que ele consiga se regular diante do que está sendo demais, né? E aí, quando você vai falar sobre isso, eu penso muito eu pessoalmente, eu não vejo muitas, principalmente crianças, né, que tenham PEI, que é o Plano Individual de Educação. Eu acho, do pouco que eu conheço nesse sentido, a importância e relevância da criança ter esse dossiê, esse currículo. Mas a gente não tem política pública hoje de maior intervenção. Nem é feito com a política pública, não, é educação, né? É através da educação. Como é que funciona? Vocês auxiliam? Sim. Porque assim, a gente sabe o lado jurídico da história, mas tem o prático. Porque antes de buscar a justiça, a gente até fala muito para muitas pessoas que vivem. O judiciário, ele é tardio em agir e reagir. Então, muito melhor a gente saber como resolver as questões administrativamente, quais são os caminhos para que eu possa diminuir os prejuízos, diminuir o tempo até mesmo de busca. E o judiciário tem que ser nosso último recurso, se as outras coisas não derem certo. A gente tenta de outro jeito. As maiores questões a nível judiciais são aquelas referentes ao plano de saúde que fica... sempre buscando uma alternativa para não atender, né? Tem plano de saúde e tem escolas também. Sim. Infelizmente, por lei, é proibido recusar uma vaga para uma pessoa com deficiência. E, infelizmente, acontece. Não, mas tem duas inclusive coisas que são muito cidade. perigosas. É recusar, que... Eu sei que recusam, mas em alguns eles até aceitam. Mas quando você aceita, você não tem um profissional hábil. Não, mas aí eu vou aproveitar que eu estou com um caso concreto de uma escola, Sim. tá? E, inclusive, a mãe está processando essa escola e a diretora da escola entrou em contato comigo. Eu estou falando com ela agora. Montei o grupo ali para a gente poder estar tratando do assunto. Mas qual é a primeira questão que foi colocada da diretora para a gente? Essa mãe nunca levou um laudo, nunca levou a informação para a escola de maneira formal da situação do filho.
A gente está com algumas questões ali bem mais complexas, a gente não vai adentrar aqui no assunto. Sim. Mas quando a gente está falando de direito e está falando exatamente da dificuldade de algumas escolas, e essa escola é particular, de atender, eu acho que a gente pode trazer aqui a pauta tudo que é importante, né? Seja para a mãe que está matriculando o filho, seja para o dono do colégio que está recebendo essa criança, e você que entende um pouco mais. É o PEI? Esse o PEI momento de plano construir o PEI individual, né, para a criança. O que acontece? Na verdade, eu como professora, né, eu posso falar, quando você tem dentro de sala de aula uma criança que tem dificuldade, ela não precisa de um laudo, você precisa trabalhar essa dificuldade da criança. Sim. Então, se você tem uma suspeita de autismo, porque a gente recebe muitos encaminhamentos de escola, porque a escola percebe. Muito mais que a família, e é dever do colégio Muito também. Exatamente. Eles têm responsabilidade. Então, assim, a escola já deveria, se existe uma suspeita de autismo, começar um currículo adaptado, começar a adaptar as provas, as atividades, né? O PEI, se você tem um laudo, você tem que fazer o PEI. Eu digo sempre, a gente quando faz palestras nas escolas... Mas sabe por que eu disse isso? Porque tem algumas mães que têm dificuldade de encarar a própria realidade. De aceitar. Ainda tem E aí passa, às vezes, essa responsabilidade para outro. No médico. Você precisa de um neurologista ou um psiquiatra, são as únicas pessoas que podem fechar o diagnóstico. Um fono, um psicólogo pode fazer avaliações, pode até fazer um relatório. Mas quem vai fechar o laudo e vai dar o laudo é um psiquiatra ou um neurologista. Então, a mãe precisa perceber, né, e aceitar que existem dificuldades ali no filho, características, e levar no especialista. Recebendo o laudo, leva para a escola, é direito de um cuidador nas escolas públicas e de um mediador nas escolas particulares. Que é a mesma coisa. Sim. Só muda o nome. Infelizmente, acontece muito da família não aceitar o próprio diagnóstico, que é o que torna, né, esse avanço, esse desenvolvimento extremamente tardio. Exatamente. Né? E vocês que são, e vocês que vivem isso, ajuda aqui a todos nós. E aí, se você está gostando, por favor, já curte, já comenta, traz pra gente a gente poder trabalhar o assunto, que tem que provocar o público, senão o pessoal não faz nada. Mas a gente está aqui para provocar. É isso mesmo, vamos provocar, vamos dar voz a essa causa. Os problemas que precisam ser melhorados e são muitos. Não, e aí de cara eu já penso assim, geralmente as pessoas têm dificuldade, e aí dependendo do nível do autismo, tem aí, o que eu falei, as igrejas, eu tenho um amigo que ele cuida de um adolescente / adulto, e que ele é muito bom, né? Lá na igreja ele fica especialmente para esse jovem. Teve uma vez que esse jovem foi lá na frente da igreja lá e foi difícil para poder levar ele de volta, porque ele gosta da bateria. E aí, eles adoram música. Então, assim, tem que se ter um certo cuidado, uma certa maneira. Mas, às vezes, a gente acontece, né, de ouvir falar que o colégio, ou, vamos colocar, agiu de uma situação assim, não soube tratar o assunto. Quando acontece isso, né? Lá na associação, ou entre vocês mesmos, qual geralmente as medidas? O que você pode falar para essas mães, para essas instituições, para adaptar, para poder favorecer esse atendimento? Então, a gente procura fazer esse trabalho de levar palestras sobre autismo para a escola. Eu e Rosane somos professoras, Rosane é orientadora também, então a gente tem o lado mãe e profissional, né? Então a gente coloca como seria o melhor tratamento, né, e acolhimento e o que fazer com aquela criança, principalmente nos momentos de desregulação, que eu acho que é a maior dificuldade das escolas, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer para prender a atenção da criança, então a criança fica rodando pela escola, né? Então a gente vai para isso. Normalmente as mães falam com a gente, olha, lá na escola eles não estão sabendo lidar, a gente pede para dar o telefone da gente e a gente vai. Quando não acontece isso, em relação ao PEI, por exemplo, nós estamos fazendo o pedido do PEI, porque como nós temos o reforço escolar, temos neuropsicopedagogas, temos pedagogas que atendem as nossas crianças, a gente quer trabalhar junto, a gente quer ajudar as escolas. Então, a gente tem pedido, através de um documento, de um ofício, né, pedindo que as escolas passem o PEI para a gente. Então, a gente também está provocando. Já recebeu alguma negativa de alguma instituição? Já, mas a negativa que nós recebemos,
a alegação foi que não tinha uma orientadora na escola. Era uma escola pública, estava sem orientadora, não tinha como nos passar. Mas o PEI é feito como? Não é pela orientadora. É feito com o professor, é feito com o orientador, com a diretora, com a família e, se é um adolescente ou um adulto, também com o adolescente ou adulto. O PEI ele é construído também com os profissionais que atendem a criança. E, lógico que nem sempre consegue, mas pelo menos as pessoas envolvidas na escola. O PEI não é da professora, o PEI não é da orientadora, é de todos juntos. É uma equipe multidisciplinar para ajudar na evolução do jovem, da criança. E aprofundando mais nesse problema, nessa dificuldade que você está falando, Valéria, sobre as crianças, né, e os jovens, falando exclusivamente sobre esse sistema educacional, a gente tem um problema que não se limita somente no âmbito municipal, mas eu acredito que todo em território nacional, que a gente está nessa construção ainda dos direitos, né, do reconhecimento dos direitos dos autistas, e nós, infelizmente, ainda não temos esses profissionais de apoio que recebam algum tipo de especialização para lidar com aquilo. Infelizmente, hoje em Teresópolis, a gente tem o programa Operação Trabalho, né, que é reconhecido como POT, que são profissionais que, no geral, estão em momentos de vulnerabilidade, né, e precisam dessa inclusão nesse mercado de trabalho, e eles são colocados ali. Eles precisam do trabalho e as crianças precisam desse apoio, mas elas precisam desse apoio especializado. Então, a gente junta duas pessoas que precisam e que muitas das vezes não conseguem se ajudar. Não vai ter um bom resultado. Exatamente. Não vai ter. E esse programa... Se você está utilizando essa pessoa para poder ajudar a resolver um problema, você está gerando outro problema. Sim, a gente gera outro problema. Mas nesse e o requisito POT, aí, né? Ele tem um contrato, que ele tem um tempo 2 limitado. anos só. E o que acontece? Quando a pessoa é boa, faz um bom trabalho, dali a 2 anos, Sim. ela sai. E o que acontece? Quando você acha a pessoa, né? Essa pessoa Quando a pessoa sai. construiu, conseguiu, aprendeu, agora ela está pronta. Sim, vendo desse lado do trabalhador. E no lado dessa criança que tem o autismo, que a maioria das vezes demora a criar um vínculo de confiança. E eu falo isso com total propriedade porque eu sou mãe de uma criança com deficiência Mas você visual. chegou a passar algum problema, assim, direto? Algum caso que te aborreceu? Sim. Hoje o meu filho, ele tá numa creche municipal, excelente, tem professoras excelentes, a profissional de apoio, né, que não recebe, falando profissional pelo reconhecimento do trabalho excelente que ela faz, infelizmente não recebe um curso de especialização, mas antes de eu conseguir a vaga do meu filho na creche, ele recebeu 10 negativas de creche no setor privado, dizendo que não tinham capacidade de recebê-lo, porque além da deficiência visual, ele tem outras condições, né, o meu filho tem crise convulsiva e ele agora é laudado como uma criança com autismo. Então, são muitas, digamos assim, comorbidades, né? Que eu não dizendo que são algo que vá atrapalhar diretamente ele, mas são coisas que precisam ser mais trabalhadas, né? Ele recebeu essas negativas. E pensa em uma mãe que já está em vulnerabilidade, sabe, que ainda está lidando com aquele diagnóstico e quer, de alguma forma, colocar o seu filho para a interação social para que ele possa se desenvolver, porque a terapia, ela é maravilhosa, mas ela não é o suficiente. A gente precisa da interação social, a gente precisa incluir, né, porque não adianta, como você disse, Valéria, relembrando aqui no podcast, a gente não pode criar uma escola para autista, que a gente já vê políticos falando sobre isso, que não fazem ideia do que estão falando, que isso é segregar. Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Como eles se desenvolvem numa escola regular, gente, com outras crianças. Sim. As outras crianças ajudam quando a escola sabe trabalhar Mas essa inclusão, questão, tem que saber trabalhar. E o que você vê são profissionais que não... Gente, a gente está vivendo uma sociedade muito doente. Desculpa, então, mas eu vou abrir que aqui a gente consegue... Eu tenho falado muito com minha filha que essas doenças psicossomáticas, né, depressão, angústia... Então, você já encontra uma sociedade doente que não está sendo tratada e quando recebe, em vez de ajudar, só piora. E aí, o que fazer? Porque, na verdade, quando você vai para um colégio, 9 negativa. E se, de repente, um dele olha só para o cifrão e traz... vai chegar, como a gente vê nas reportagens, né? Situações seríssimas, amarrando, né? Criança. E fazendo um adendo. Você viu o rapaz, ele deu uma banda no garoto. Apareceu na televisão, vocês viram? Né? E era autista, o menino.
deu uma banda no menino E porque uma não pessoa estava com que era paciência. profissional, né? Não dá pra Professor. colocar a culpa que não tinha preparo, porque existia um preparo ali. Supostamente. Vocês né? viram? Não Porque sei se vocês eu não sei se é Na preparo ou falta verdade, de eu não caráter. consigo nem ver. Nem vê, né? Um menino Quando jovem. eu vejo uma situação assim, eu realmente, É assim, revolta, aquilo me faz revolta. muito mal. Mas, assim, eu acho, assim, que existe uma questão de que as pessoas não estão preparadas, não têm conhecimento, precisam ter. Mas também a pessoa hoje consegue ter esse conhecimento se você quiser. Você corre atrás, tem vários cursos, tem podcasts. exatamente, A né? gente tá na época de fácil acesso à informação. Fácil acesso. Então a pessoa precisa querer. Eu acho que tem um pouco disso também, né? A pessoa não quer, ou quer a coisa mais fácil, e não é. As nossas crianças necessitam de um atendimento mais diferenciado, né? Adequado para as suas necessidades. As escolas têm que se preparar. O que existe de estudo é que agora em 2025, de cada 6 crianças nascidas, uma será autista. Então não adianta fugir disso. Não adianta fugir. As Essa é a escolas realidade. têm que se preparar para Visto isso. cada As vez escolas mais. particulares, as igrejas, igrejas, enfim, todos os lugares, sociedade. os clubes, as praças. Tem que saber que eles estão aí. Nós não vamos esconder os nossos filhos, como era Muito pelo antigamente, contrário. né? Nós Mas estamos escondia, aí na verdade, escondiam. escondia. É como A eu disse ainda há maioria dos pouco, tem autistas. mãe que não quer aceitar. Sim. E aí precisa trabalhar, inclusive, essa mãe. Aceitação. É. Isso a associação faz muito, né? É uma Quando a rede mãe de apoio, procura, né? É uma Para rede de além da apoio. terapia. Exatamente. A pessoa precisa aceitar para poder transformar a vida daquele filho. Eu comecei falando que meu filho era nível 3, hoje ele é nível 2. Por quê? Porque eu fui estudar, eu coloquei ele em terapia mesmo com profissionais que não tinham conhecimento, mas tinham amor, tinham dedicação. Hoje ele é nível 2. Se você vê meu filho, assim, quem conheceu meu filho com 3 anos e conhece meu filho hoje, é outra, não criança, é adolescente. Tá com 15 anos, né? 15 anos, E é adolescente importante mesmo. reforçar essa informação de que as pessoas entendem. Antigamente era assim, né? Da gente entender que era tudo determinado. Era o autista nível 3, nível 2. Ia pra sempre, né? Ia pra sempre. Não é. Mas essa é a importância da terapia, do Sim. estímulo familiar, porque é o comportamento, né, do espectro autista. Então, esse nível de suporte, ele flutua constantemente. Sim. Então, isso vai depender da estimulação que aquela criança, ou que aquele jovem, ou adulto, né? Porque o autista também cresce, Sim. recebe. Sim, e a gente viu, não tem muito tempo no Fantástico, um adulto que era acorrentado, porque não tinha tratamento, e aí uma clínica particular dentro daquilo pegou, levou para o tratamento e depois filmaram um menino super bem. Então, assim, é possível, mas precisa de tratamento. É por isso que a gente luta tanto na nossa cidade, para que tenha o tratamento adequado. Porque quanto mais cedo e quanto mais estímulos, né, como você falou, esse autista tiver, melhor desenvolvimento. O autista nível 3 pode chegar no nível 1? Pode sim. Se ele não tiver uma comorbidade. Meu filho, por exemplo, tem deficiência intelectual, então é mais difícil. Mas se ele não tiver uma comorbidade, a gente vê isso na associação. É daí que a gente vê que a terapia salva vidas. Salva vidas. E a família, como você falou, a família precisa estar envolvida, a família precisa ter o conhecimento e lutar pelo seu filho. Eu digo sempre, se a mãe não acreditar no seu filho, quem vai acreditar? Então é preciso que a mãe acredite. A luta começa dentro de casa. Dentro de Agora, casa. existe uma outra questão dentro de casa. 70% isso, dos pais saem de casa. A mãe é mãe solo. Chegou numa parte que eu queria falar. É incrível, em famílias atípicas, 70% dos casos, o término desse casamento acontece antes dos 5 anos de idade dessa criança. E a mãe é a mãe solo, sem apoio nenhum, sem rede de apoio nenhum. E tem que encarar, não é? A gente tem que fala, quem cuida de quem cuida. É isso, a nossa preocupação na associação sempre foi essa. Nós fazemos o Dia da Mulher, eu gostei da frase, quem cuida mães. de quem cuida. Eu também uma frase muito boa. Juro que eu fiquei aqui até pensando, quem cuida de quem cuida? Se a mãe não estiver bem, como é que ela vai cuidar desse filho, gente? A mãe precisa, e isso sempre foi uma preocupação nossa, a mãe precisa estar bem para que esse filho fique bem, para que ele se desenvolva. Senão não adianta terapia de 40 minutos. Não vai na resolver. teoria, e eu vou falar da teoria porque eu sei que na prática não é assim que acontece, mas os planos para tanto pessoas com deficiência, independente de quaisquer que sejam, neurodivergentes e outras deficiências, quanto para pessoas com autismo, é recomendado que os parentes, mães, pais,
tenham também o acompanhamento. Sim. Contudo, não acontece. Inclusive, salvo engano, tem um local aqui onde é orientado, enquanto a criança ela está fazendo o tratamento, o acompanhamento, a mãe ou o pai estão em outra salinha também passando por um psicólogo, enfim. Quero agregar à sua fala que mães, principalmente, sobretudo, né, porque o filho sempre é da mãe, mães atípicas, elas têm uma tendência maior a ter depressão, a ter ansiedade. Suicídios, né? São a maior taxa de suicídio na maternidade vem de mães atípicas justamente por essa falta de suporte. Porque quando a gente descobre a deficiência de um filho, o nosso mundo desaba. Primeiro, porque a gente, no primeiro, são os estágios do luto, né? Vem a rejeição, vem a negação. E depois vem a aceitação, ou pelo menos deveria, né? Vir a aceitação. E aí a gente se depara com a falta de suporte na educação, na saúde, porque a gente ainda está no processo de vir médicos preparados que saibam lidar com essas deficiências. E eu falo isso porque ainda hoje eu preciso sair de Teresópolis para lidar com qualquer tipo de deficiência do meu filho, né? Porque o autismo hoje ele é reconhecido como uma deficiência para que eles tenham os amplos Os direitos. benefícios. Sim. Então, se eu for deficiência. cuidar... No geral, em questão de alimentação, porque a gente não encontra nutricionista especializado, é muito difícil. Ou quando eu vou procurar na parte oftalmológica, neurológica, é muito difícil conseguir atendimento especializado. Então a gente se depara com tantas dúvidas. E aí Tantas vem a angústia. dificuldades, E não é um medo só pelo filho. É como que a gente vai ficar, porque por trás de um filho existe uma mãe. E aí vem o quem cuida de quem cuida. Porque aí a gente desenvolve depressão, porque quando a gente se desdobra para conseguir pagar um tratamento para o filho, você não vai pagar um tratamento para cuidar do teu psicológico e impor isso acima da terapia do teu filho. A prioridade sempre é o filho. E aí entra a questão do plano de saúde, que eu gostaria que você falasse também, que a gente tem um grande problema com isso. Já tive muito problema com o plano de saúde, ainda tenho, acredito que você tenha também. Existem planos que querem condicionar a quantidade de tratamento, limitar, Sim, enfim, o que limitar. pode e não pode ser feito. Sim. A gente vai Terapias falar no próximo podcast em relação a um tipo de terapia, né, que também não é tão bem aceita, não é isso? No próximo podcast? Que é Qual é o nome mesmo? ecoterapia, né? Não, Para você do conseguir, do cannabis. Canabidiol. para você conseguir canabidiol, ecoterapia, hidroterapia, psicopedagogia, só na justiça. Só na justiça. justiça. Você pedindo, você não consegue. Aí você tem que entrar na justiça para você conseguir essas terapias. Aí é aquele último recurso que não deveria acontecer. Mas é só assim. Não, eu também sou advogada e eu falo com pesar, porque por mais que o judiciário ele venha socorrendo, infelizmente nós nos deparamos com muita letargia do judiciário, eles demoram demais para poder tomar alguma decisão e às vezes, juro para vocês, eu não gosto de falar isso, mas são algumas coisas meio insanas que nos deparamos. Atualmente mas a gente tem realmente tido muita demanda em relação ao plano de saúde. Home care, não quer atender num tipo de o plano de Deve saúde ser quer condicionar a terapia. quantidade. Isso é terapia ABA, que na verdade é uma ciência, né? Não é uma terapia. A ciência ABA, que são 40 horas. Então, os planos de saúde se negam, Eles né? têm se negado a muitas coisas. E aí, pra gente que vê o outro lado, que tô com o cliente às vezes nem entende. Eu compro a briga dele, mas a briga é contra o plano de saúde e às vezes, como a Aline falou, E a aí- gente tem a dificuldade no próprio judiciário para que esse atendimento seja mais rápido. Por quê? É urgente. É urgente. E aí, só para Não confirmar, é para daqui a 3 meses, Não. daqui a Sim. 4 meses. É o que a urgente ANS mesmo. diz não é um rol taxativo, ou seja, não é aquilo dali e fechou. Aquilo ali é um rol exemplificativo. Obviamente, existem tratamentos que estão sendo descobertos e aí os planos de saúde, eles, quando tem a Exames- determinação médica, Tem ele exames tem que não que são fazer. feitos, Sim. que Porque você eles tem que negam. entrar na justiça, e exames que são necessários para os autistas. Eles têm alguns exames que precisam ser feitos, por quê? Na verdade, o autismo, ele é comportamental, ele não é físico. Então, você vai fazer os exames e não vai estar ali, ele é autista no exame Exatamente. físico. Mas você precisa fazer uma gama de exames para que você descarte qualquer outra possibilidade. Sim. Então, é necessário, quando você recebe o diagnóstico do autismo, você tem que fazer determinados exames. E que são negados até pelo plano de saúde. Pelo SUS nem tem, né? Mas só para negado. confirmar, embora pelo SUS não tenha, principalmente aqui nesta região, mas é obrigatório. Sim, você entra na justiça. Entra, você... infelizmente, judiciário. Judiciário, Voltando. sempre. Enfim. Agora, isso. se a gente fosse falar aqui, né, de um assunto específico para Teresópolis, Valéria, o que você destacaria em relação às dificuldades que você gostaria que a gente pudesse já
caminhar para algo melhor dentro de Teresópolis, dentro desse tema? Hoje, a dificuldade, eu falo muito assim do SUS, porque a nossa realidade ali das famílias da associação, né? Embora a associação seja para todos, o atendimento lá, como eu já falei, é só para essas famílias, né? Então, você não tem neurologista, você tem um neurologista infantil, que tem uma fila de espera absurda. De 6 a 8 meses para o primeiro atendimento. Nós estamos com famílias lá que o remédio acabou, precisa voltar para pegar a receita de um remédio controlado e não consegue marcar. Isso é um absurdo, né? Aí nós temos alguns médicos que falam determinadas coisas para as famílias que são difíceis de encarar, né? A questão dos exames, não consegue os exames, então é uma luta para aquela família conseguir o exame. E aí não tem terapia, como a gente já falou, não tem mesmo, só tem uma psicóloga no CAPSI. O CAPSI é para crianças e adolescentes, né? O CAPS é para adultos, o CAPSI para crianças e adolescentes, que deveria atender os neurodiversos, né? Mas assim, hoje você só tem uma psicóloga que atende acima de 7 anos, que é excelente, faz um trabalho maravilhoso. Mas muita uma demanda, pessoa tem né? limitações, Uma né? pessoa e 7 anos, gente. Até Hoje, 7 com anos. E não 6 adianta a meses, intervenção você precoce, né? tem que ter, com 6 meses você detectou alguns sinais, você tem que começar a procurar. Investigar. Com 1 ano e meio, você já tem que começar com as terapias. Eu vou aproveitar que você falou isso, até porque quem está assistindo a gente, eu espero que a gente consiga divulgar bastante esse podcast. Quais são as dicas para as mães que estão aí com o seu filho com 6 meses e que pode ajudar ela? Quais sinais? Quais Ela tem sinais? que identificar. Ah, sim. Então, aos 6 meses, se a criança... Não necessariamente vai ser autismo, mas Sim. você tem que ficar alerta, são alertas. Se você está amamentando e a criança não olha nos seus olhos, isso é um sinal. Você chama, a criança não atende, outro sinal. Não brinca adequadamente com os brinquedos, Não dá outro função, sinal. né? Não dá função. Então, são sinais que, assim, é um alerta. Pode não ser autismo, mas alguma coisa cedo, tem. que já dá para identificar. Sim. Essa, né, tá dando mamar e não tá... A criança algo, não olhar. É. Outra coisa que é bem interessante, eu ainda estava comentando isso ontem. Às vezes a pessoa fala assim, meu bebê é tão quietinho. Nossa, é um anjinho. Cuidado, porque pode ser autismo, É né? natural da criança bagunçar, né? Exatamente. A gente Então, também- muito quieta, muito... não aceita colo. Aquela criança Não é que quer ficar interativa, né? não interage, não quer ficar no colo de ninguém, quer ficar só no berço. São sinais que precisam ser vistos. O pediatra tem que olhar, tem que ter um olhar mais atento a essas questões. E aí chegou com 1 ano e 6 meses, você viu que a coisa não melhorou, só piorou. Não está falando nada. Então, assim, você tem que encaminhar, você tem que levar para o neurologista, para ele avaliar, para ficar pelo menos de olho nessas questões e aí sim poder começar com as Se terapias. você me permite incluir a sua fala, porque a gente fica dentro de um ciclo. Porque para você chegar na terapia, você precisa do laudo. Só que para você conseguir o laudo, você precisa de uma sequência de consultas com o neurologista para chegar até o laudo. Só que para a primeira consulta demora em média 8 meses. Para a próxima consulta demora mais tempo ainda, porque o sistema entende que você já teve uma consulta e não tem tanta urgência. Então até você conseguir a primeira consulta, conseguir o laudo, para o laudo conseguir encontrar um lugar Essa que criança tenha tá com 2 terapia, anos. essa criança já... E ela aí- teve chega uma pra perda gente do desenvolvimento Gente, gigantesca. Nós já recebemos, os adultos receberam diagnóstico agora do nosso grupo, a maioria deles, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Mas a gente recebe as crianças normalmente com 7 anos. Que aí é que recebe o laudo. Porque, E justamente já por poderia causa estar de fazendo todos- diversas coisas que muitas favoreceriam... coisas. E aí, muitas se vocês coisas. seguraram até aqui, vão dicas aqui valiosas. Nós já falamos várias coisas que, se você prestar atenção, tem informações valiosíssimas para que você anote e acompanhe. E algo que eu vou compartilhar com vocês, que já é parte um pouco mais jurídica. Se está tendo dificuldades de marcar as consultas, como a Amanda disse, dificuldades em conseguir o laudo, dificuldades em conseguir o tratamento, seja com plano de saúde, até mesmo com o SUS, é preciso, neste caso, buscar alguma pessoa da sua confiança capacitado para que, infelizmente, se for necessário, sim, ir em busca da justiça, porque o governo ele tem a obrigação de cuidar da dignidade e da saúde. E os nossos filhos, as crianças, sejam elas novas, recém-nascidas, de 6 meses, ou até mesmo você adulto que está desconfiando de alguma questão por não ter tido tratamento lá atrás, é tempo de buscar o socorro. Eu não sei se você achou esse podcast valioso, mas com certeza tenho para mim que isso aqui é Riquíssimo. valiosíssimo. A gente falaria aqui mais meia hora com toda certeza, mas a gente tem tempo, né?
E por esse motivo já vamos aqui caminhando para o final. Já vamos caminhando para o final. Eu vou pedir para que vocês deem uma palavrinha sobre uma dica final, uma orientação. E se você segurar até o final e já se inscrever no nosso canal, eu vou dizer 3 direitos que pessoas com autismo têm. E vocês depois podem botar nos comentários que nós vamos compartilhar com vocês muito mais dicas. Então aproveita, Valéria, para falar um pouquinho aí como é que as pessoas conhecem, como podem contribuir também, né? Porque isso é importante. Lógico, nós vivemos de doações, né? Tanto do trabalho, porque são voluntários, então qualquer profissional, psicólogo, nutricionista, professor de música, professor de desenho, de informática, teatro, todos os profissionais, psicomotricistas, todos os profissionais que puderem, que tiverem um tempinho. A gente tem um psicólogo que vai para atender uma criança na hora do almoço, mas ele está fazendo a diferença na vida daquela criança. Parabéns para esse psicólogo. Pois é, a gente assim, aceita, mesmo que seja uma criança só, 2, a gente precisa do apoio desses profissionais. Pessoas que não têm uma profissão definida, mas têm boa vontade, têm amor, gosta dos autistas, nós temos as oficinas que podem ser trabalhadas, né? E aí eu coordeno, eu penso na atividade, eu coloco a atividade para a pessoa só precisa aplicar, são 40 minutos de atendimento, né? Com todo o suporte ali. E assim, nós precisamos de alimentos para as famílias, para cestas básicas, material escolar. Estamos precisando muito de jogos. Até a nossa professora lá estava falando. Aqueles jogos educativos? Quebra-cabeça, jogos educativos, jogo da memória. Qualquer jogo assim a gente utiliza nas atividades, nas terapias. Então, estamos precisando. Material escolar, material de escritório, material de limpeza, né? Porque tem banheiro, precisa de papel higiênico, claro. né? Sabonete. Então, a gente precisa limpar tudo, né? A gente tem a cozinha. Essa semana, a gente começou com a atividade de Páscoa, eles estão fazendo brigadeiros para levar com coelhinho, né? Então, a gente tem uma cozinha que também trabalha com as crianças, com bolos, com biscoitos, eles aprendem a fazer, né? Então, a gente pode levar direto lá, disso. né? Ali atrás da Igreja Sim, Santa atrás Teresa, da Igreja né? Santa Teresa, do Sebastião lado da Teixeira, entrada, né? 58, do lado da entrada do estacionamento do Shopping New Fashion. Nós recebemos agora recentemente uma quitanda, que aí sobra aquelas frutas que ninguém quer, aqueles legumes, que a gente utiliza, né? Então, a gente está recebendo também. Então, tudo é muito bem-vindo. A gente diz que aceita qualquer negócio. E nos eventos também, a gente precisa de ajuda. Fazemos jantares para arrecadar dinheiro, bazares. Então, tem roupa que não está usando. Ou a gente faz doação para as famílias que precisam, a gente faz o bazar. Fazemos rifas também. Às vezes, a pessoa tem uma coisa bacana para fazer uma rifa, né? Leva lá pra gente. Já sabe que pode contar com o Albuquerque, né? Muito obrigada. Vai estar aqui na descrição o Instagram do TEA. Também vai estar aqui na descrição o endereço de vocês. Aí depois, com a sua permissão, a gente pede também para colocar os dados bancários. Para quem não puder ajudar com serviço, alguma coisa, pode doar qualquer valor, o valor que ajude vai ser muito bem-vindo, com certeza, né? Vamos deixar tudo anotadinho aqui na descrição. E assim, uma coisa importante, as famílias que estão recebendo diagnóstico, nos procurem. Sim. Né? A gente está lá para ajudar. Então, a gente fica muito preocupado. Não tentem enfrentar isso sozinhas, né? Vai lá, procura a gente. E você, Amandinha, o que você diria? Eu quero enfatizar a necessidade de nós, como pais, né, de prestar atenção, né, nos nossos filhos, porque quanto antes nós percebermos, né, uma alteração, a gente consegue uma intervenção antes, né? Em Teresópolis a gente pode contar com a associação, né? Esperamos que esse apoio seja muito maior, né, em breve, e que nós realmente não tentemos segurar o mundo nas costas sozinho. Porque a gente acaba se sobrecarregando, né? E uma mãe sobrecarregada não consegue dar todo o suporte para essa criança, né? Ou para esse adulto, né? Porque nossos filhos crescem. Então, é importante dizer isso, né? E que para a inclusão não seja somente na semana e no mês de conscientização do autismo. A gente precisa trabalhar essa conscientização, o respeito, a inclusão e a não segregação o ano inteiro. Todos os dias. É isso. Quer falar primeiro, Ayrton? Já dá dica, né? Para você que assistiu até aqui, que você tem que curtir, você tem que botar aquele sininho, né? Para você receber o próximo. E o próximo a gente vai estar falando também de um assunto importante que tem canabidiol, do tratamento. tratamento. E se você segurou até aqui, anota aí 2 coisas, 3, se você ficar até o finalzinho mesmo, que são: pessoas com espectro autista, elas têm o direito
de receber uma identificação que você pode solicitar na Secretaria de Saúde, uma identificação que vai facilitar que você busque informações. Essa identificação, ela é importante para que você tenha benefício, por exemplo, da isenção do IPVA para os adultos e até mesmo auxilia os pais a comprarem veículos com a isenção do imposto. Você tem benefício do BPC Loas, que às vezes tem sim algumas dificuldades, mas pode buscar um advogado, até mesmo você sozinho, indo lá no INSS, eles te auxiliam a fazer sem a presença de um advogado. E você também tem o direito de receber a saúde através do governo ou do plano de saúde. Então não fique limitado àquilo que o plano de saúde ou algum hospital disse para você de que não pode fazer este ou aquele tratamento, ou tantas quantos tratamentos forem requeridos. Você tem direito a tudo, porque o seu filho, a sua vida, tem necessidade de dignidade e saúde, então busque seus direitos. Essas são as 3 dicas valiosas. E até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Muito obrigada.